Então, o perfeccionismo, ele está muito relacionado à infância. Aquela criança que tiveram pais que eram extremamente exigentes, rígidos e perfeccionistas, eles tendem a fazer o mesmo que os pais, né? Repetir o comportamento dos pais que eles levam para a vida adulta. Um exemplo é aquele pai que ele não permite que a criança tire menos de 10 na escola. A frase clássica que a gente sempre escuta é: pai, eu tirei nota 10, né? E aí o pai diz o seguinte: você não fez mais que a sua obrigação, você só estuda, então você tinha que tirar o 10, né? Então ele sempre cobra da criança que ela seja o melhor no esporte, que ela seja o melhor na escola, tudo que ela faça seja perfeito, seja sempre melhor que o outro. Ele é muito rígido, cobra muita perfeição. Com isso, a criança tem medo de fazer algo diferente daquilo. E outra coisa que acontece é quando a criança erra. Quando ela erra, ela é repreendida. E normalmente os pais repreendem e a criança tende a entender que errar não pode, errar é feio. E ela busca sempre fazer a perfeição. E por que isso acontece? Porque os pais são o quê? Para as crianças, os pais, ele tem um modelo de quê? De proteção, de amor. Já percebeu quando a criança sempre faz algo para agradar os pais e os pais bate palma, os pais abraça, beija, valida? Então quando a criança faz algo errado e que o pai, a mãe repreende muito, ele acredita que ele não pode errar. Que se ele errar, o pai e a mãe não vai amá-lo, não vai abraçar, não concorda com aquilo, né? Então ele faz isso muitas vezes para não perder o amor dos pais. E aí ele se torna também uma criança perfeccionista. Uma outra forma onde a criança se torna também perfeccionista é com as experiências traumáticas. Quando o pai e a mãe cobram muito a perfeição, ela cobra de uma forma muito brusca, né? Vamos lá, quando a criança erra, normalmente o que os pais fazem é: você fez errado, você errou, você é burro, não pode deixar isso acontecer. Então ela é repreendida, tá? De uma forma assim que ela se sente às vezes humilhada. Você só faz errado, você nunca faz o certo. E aí ela fica o quê? A criança fica amedrontada. Ela acredita realmente que não pode errar. Isso causa uma insegurança, porque ela tem medo de fazer as coisas. Ela se sente humilhada. Essa forma traumática, que também ela leva para a vida adulta, é que quando na vida adulta ela for desafiada a fazer algo diferente, algo novo, ela vai lembrar de tudo isso, porque vai no inconsciente dela, e ela vai ter medo, ela vai ficar angustiada antes de fazer alguma coisa, porque ela quer o que? Ela entende que ela tem que sempre fazer o melhor, entregar o seu melhor, porque senão ela não vai ser validada pelas pessoas, as pessoas não vão respeitá-la, as pessoas não vão amá-la, né? Então isso é muito ruim, porque ela sofre na infância, sempre tentando fazer tudo muito bem feito, primeiro, para ter o amor dos pais, e na vida adulta para agradar as outras pessoas. Então ela sempre vai buscar agradar o outro, porque se ela não fizer isso, se ela fizer errado, ela não entregar o melhor dela, ela não vai ser amada, ser bem vista pelas pessoas, ser validada pelas pessoas, né? Quando a gente fala de comportamento também, existem outras variáveis que não que está também ligado com a infância, mas é que existe duas coisas. A pessoa que nasce com um perfil comportamental, que ele é totalmente perfeccionista. Então existem 4 tipos de perfis comportamentais, e o perfil que ele é conforme analista é uma pessoa extremamente perfeccionista. Isso acontece, né, desde a geração, ela já nasce perfeccionista,
E você imagina uma pessoa que nasce perfeccionista e vive num lar, né, que é muito rígido, é aquela pessoa que na vida adulta ela vai sofrer demais, porque ela é a perfeição do extremo, porque junta algo dela que é natural dela, né, com a essência dela, juntamente com toda essa cobrança que ela teve na infância. Então essa pessoa também ela é perfeccionista. Outra variável é personalidade. Existem 9 tipos, né, de personalidades que a gente descobre, né, no Enneagrama, que a gente fala do Enneagrama. Esses 9 tipos de personalidades, o tipo 1, ele é extremamente perfeccionista. Então esse tipo 1, ele é uma pessoa assim que é o extremo da perfeição, tá? Então acontece tanto aprender na infância com os pais, tá? Repetir um padrão, foi aquilo que foi aprendido, né? Porque na infância é onde os pais educam. Então tudo que o pai faz, as crianças repetem. Então ele leva esse perfeccionismo aprendido ou traumático. Tem também a questão do perfil comportamental e também a personalidade. E esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a se tornarem perfeccionistas. Então, a pessoa que ela é perfeccionista, ela tem muita competência, tem qualidade em tudo que ela faz. Mas ela tem uma exigência muito grande com ela mesma e com os outros. Ela exige muito dela, ela exige muito dos outros, que tudo seja perfeito. Mas a perfeição não existe, existe uma idealização, uma projeção que muitas vezes é obsessiva. É um padrão de qualidade que não existe. Então tudo que ela faz ou que ela pede que faça tem que ser com muita perfeição. Mas a gente sabe que no meio do caminho pode acontecer muitas coisas, alguns imprevistos. E aí ela fica com muita raiva. Então às vezes ela pensa que ela é incompetente. É uma pessoa que tem um passo a passo, né, para executar suas atividades. Ela gosta de processo, de saber o que vai fazer. Ela tem um método de fazer as coisas. É tipo como se fosse um ritual obsessivo, né? Uma forma de como as coisas têm que ser feitas. Com isso, gera muita ansiedade, muita angústia, ela fica estressada, tem crises de humor, de raiva. E tudo isso pode até desenvolver alguns tipos de doença. Ela é 880, ou faz tudo ou não faz nada, sabe? Tipo, não aceita nada se não for perfeito. Então ela é uma pessoa que não relaxa muito, sempre acha que tem algo para fazer. Ela não gosta de desordem, de bagunça. Às vezes ela tem muito medo de errar, né? E com isso ela se sabota, tá? Porque assim, ela quer que tudo saia perfeito. Ela fica muito angustiada quando ela é desafiada, né? Fazer algo bem feito, né? Lembra que eu falei na resposta anterior? Como ela já tem uma autoestima baixa, ela acredita que para ser amado, reconhecido, aceito, ela tende a entregar tudo com muita perfeição. Ela precisa ser validada também por outra pessoa para ela entender que está fazendo tudo certo. O perfeccionista, ele vive em constante medo, tá? Ele tem medo de tudo que pode dar errado, de não ter feito bem feito, né? E isso ele ser ridicularizado. Ele tem medo de perder o controle, tá? Ele é uma pessoa muito controladora, ele gosta de dominar tudo e todos que estão ao seu redor. Ele tem medo de decepcionar as pessoas, porque ele acredita que, sendo perfeito, ele é amado, reconhecido, e ele não gosta de ser rejeitado. Medo da exposição, porque isso ele pode ser julgado, criticado, isso é muito doloroso para o perfeccionista, né? Esse medo do julgamento, da crítica, é difícil porque ele não sabe lidar com isso, porque ele tem um problema de autoestima, né? E de complexo mesmo de inferioridade. Tem medo de ser chamado a atenção, ele não gosta porque ele acredita que ele sempre faz certo, tá? Então ele não gosta, ele sempre fica na defensiva. Por exemplo, o perfeccionista tem medo da exposição. Sabe aquela pessoa que na faculdade ela tem vergonha de perguntar alguma coisa para o professor?
ela tem medo de passar ridículo, da pergunta dela ser ridícula e todos rirem dela, porque ela tem esse complexo de inferioridade. É aquela pessoa quando ela faz algo muito bacana, escreve um texto, ela responde alguma questão, né? Exemplo, ela está fazendo um curso, alguma coisa nesse sentido, ela não tem coragem de mostrar para ninguém, fica ali guardadinho porque ela tem medo de mostrar e justamente ser ridicularizada, ser julgada, às vezes as pessoas criticar, né? Porque ela tem essa crítica interna, ela tem esse medo e ela não expõe. Ela não gosta de ser chamada a atenção. Aquela pessoa que quando você vai falar com ela alguma coisa, ela já se arma, porque ela já pensa na mente dela, como ela pensa muito mais negativo do que positivo, ela já acredita que vai ser chamada a atenção, que vai vir alguma coisa que não é boa. Então ela já se arma, ela não aceita ser chamada a atenção, porque ela acredita que tudo que ela faz é bem feito. Então ela acredita que não precisa ser chamada a atenção. E outra coisa, ela ainda tenta convencer você que ela tá certa, tá? Então essa é uma característica mesmo da pessoa que ela é perfeccionista, tá? Outro exemplo é aquela pessoa que ela trabalha numa empresa, ela precisa entregar o seu trabalho, o seu projeto, e ela demora muito. Ela perde muito tempo, né, fazendo, refazendo, como eu já tinha dito, e isso é muito ruim, porque a produtividade dela cai muito. Então ela tem esse medo de errar, ela demora muito para entregar um trabalho, porque ela acredita que não está bem feito. Quando ela não entrega um trabalho, ela pode ser muito prejudicada na empresa, porque a produtividade dela cai, ela pode ter problema, né, com o chefe. Então essa questão da produtividade é muito ruim. Então assim, ele perde muito tempo fazendo, às vezes refazendo uma tarefa, mesmo que simples, e não entrega. Com isso, ele pode ser o que na empresa? Ótimo funcionário, um excelente funcionário, ele faz tudo muito bem feito, com qualidade, mas se ele não tem entrega, a empresa, infelizmente, pode não continuar com essa pessoa. O perfeccionista está sempre querendo agradar o outro, porque ele tem medo de ser rejeitado. Então, na verdade, ele sofre muito com isso, porque ele não faz por ele. Ele sempre faz pensando no que o outro vai pensar dele, né? Se ele vai ser amado por aquela pessoa, se ele vai ser validado por aquela pessoa. Essa insegurança é muito ruim, é muito dolorosa, porque assim, ao invés de fazer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele realmente acredita que é bom para ele, não, ele sempre faz para agradar os outros. Então ele nunca vive uma vida que seria interessante e importante para ele. Porque lá na infância ele aprendeu que tem que agradar os outros, tem sempre que fazer bem feito. Então quando ele é desafiado a fazer alguma coisa, e principalmente para entregar para alguém, ele pensa no que o outro vai pensar. Ele imagina que tem que sair muito bem feito, muito perfeito, senão a pessoa não vai gostar. E ele busca inconscientemente aprovação, aceitação, ser amado e reconhecido pelo outro. É como se fosse realmente uma vaidade. Por quê? Porque o perfeccionista ele tem muito problema com um complexo de inferioridade. Então esse trauma de ser inferior é que faz ele ser perfeccionista. Porque se ele não fizer bem feito, ele se sente desvalorizado. Ele não se sente amado, né? Ele se sente rejeitado. Então quando para ele o perfeccionismo na realidade é para alimentar o ego. Um ego, porque ele tem um complexo de inferioridade. A gente escuta muito falar sobre a síndrome do impostor, né? Então ele faz bem feito, ele entrega bem feito, só que na cabeça dele ainda não tá bom, ainda não tá perfeito. Então mesmo que a pessoa valide, ele ainda acredita que poderia ter ficado melhor. E se a pessoa não validar, aí ele tem certeza de que ele tem que continuar fazendo bem feito, sempre buscar a perfeição, porque o outro não validou. Normalmente é inconsciente, tá? Porque a cabeça de um perfeccionista
ela funciona de uma forma que ela precisa de seguir um padrão, tá? Tudo que ela vai fazer, antes dela fazer, ela mentaliza. Ela mentaliza como ela quer, ela imagina como ela quer. Só que aí, quando alguém entrega alguma coisa pra ela, às vezes ela não gosta, mas ela nem sabe dizer como ela mesma quer. Ela só idealiza. Então assim, aí vem aquela questão do criticar o trabalho do outro, nada tá bom, ela quer que melhore e melhore, e às vezes nem chega no que ela quer, porque nem ela mesma sabe o que ela quer. Só que ela idealiza algo muito bem feito. E às vezes ela até aceita, aprova, mas no fundo ela ainda pensa assim, poderia ter ficado diferente, poderia ter ficado melhor. Mas ela não encontra aquele padrão de perfeição que ela mesma busca, que ela mesma quer. O perfeccionismo, ele é mais ruim do que bom, como muita gente acredita que é. Eu vou pontuar algumas coisas que a gente considera ser bom em uma pessoa que é perfeccionista. Ela gosta de tudo bem feito, tudo que ela faz, ela busca, né, fazer com qualidade, com resultado positivo. Ela tem um comprometimento, né, com o que ela faz, uma dedicação. Com isso, ela faz com qualidade, né? Isso é positivo, tá? É uma pessoa que, quando ela vai fazer algo, ela busca aprender, ela se qualifica, ela estuda. Quando ela vai falar alguma coisa, ela fala com propriedade, né? Ela sempre faz bem feito, tá? Então, quando você recebe alguma coisa de uma pessoa que é perfeccionista, detalhista, é muito bom, porque é uma coisa muito bem feita. Mas ele ainda acha que é incapaz, que poderia ter ficado muito melhor. A gente diz que existem as dores da pessoa que é perfeccionista. Isso atrapalha ela de viver bem com ela mesma e com as outras pessoas. Então isso é muito prejudicial. Quando o perfeccionista traz consigo vários tipos de sentimentos, como o medo do julgamento, das críticas, a raiva, a insegurança, o sofrimento da angústia, essa pessoa ela é muito negativa. Isso é muito prejudicial à saúde, que pode inclusive ser um gatilho para doenças como pânico, ansiedade e depressão. Normalmente, o perfeccionista é muito procrastinador. Ele tem muita dificuldade em começar algo. Ele sempre deixa para fazer depois porque ele acredita que não tem as condições perfeitas, o dia correto, a hora certa, o equipamento correto. Então ele nunca começa algo, ele tem uma grande dificuldade em começar. Ou ele acredita que não tem conhecimento sobre o assunto. Um grande exemplo é, quando eu fiz as minhas formações em coaching, eu queria muito divulgar o meu trabalho para ajudar as pessoas. E aí eu tive uma grande dificuldade, que foi começar a gravar os meus vídeos. Eu confesso, eu procrastinei muito, porque, como eu disse pra vocês, eu esperava o dia perfeito, o equipamento, eu dava várias desculpas e procrastinava. Mas depois eu tive bastante coragem, enfrentei, né, como eu disse pra vocês, o medo, acreditar que a gente não sabe o suficiente. Então parei de dar desculpas, porque eu percebi que eu estava me auto-sabotando. Assim eu comecei, eu venci meu medo, gravei meus vídeos. Daí eu imaginei, não estava bom. Eu perdi a quantidade de vezes que eu gravava o vídeo, jogava fora, mesmo meu marido dizendo que estava bom. O meu colaborador falava que estava ótimo, mas mesmo assim eu relutava, era uma luta grande até eu conseguir postar. A gente tem o hábito de desvalorizar todo o nosso esforço, né? Todo o trabalho feito, os das pessoas, por acreditar que não tá bom o suficiente. Então, não é porque não chegamos no 100%, né, daquele padrão que a gente idealiza, que você não deve fazer, né? Tem que entender que ficou bom. Se você demora para começar ou não começa, porque não tem o momento certo, o dia perfeito, comece. Eu quero deixar uma frase para vocês que é muito clássica. Feito é melhor que perfeito. Quando você precisar falar de um assunto, quanto mais você estudar, mais você aprende. Então,
comece. Como eu disse, o perfeccionista, ele procrastina e isso atrapalha diretamente na sua produtividade. Porque ele faz e refaz o tempo todo por acreditar que ainda não está bom o suficiente. Com isso, ele perde muito tempo, inclusive com tarefas que são simples. Essa demora para terminar, quando ele espera que fica tudo muito perfeito, se não ficar do jeito que ele idealizou, ele fica com muita raiva, fica bravo. Então, se você também perde tempo fazendo e refazendo, a sua produtividade vai cair muito. E esse tempo você poderia estar fazendo uma outra coisa. O perfeccionista é uma pessoa que ela vive angustiada. Sempre quando ela precisa fazer alguma coisa nova, seja uma tarefa, seja um trabalho, ele é desafiado a fazer algo diferente. Principalmente alguma coisa que ele ainda não fez. Ele fica com muito medo, né, que traz essa angústia. Por quê? Ele precisa se arriscar, ele precisa pensar, né, como ele vai fazer esse trabalho, como que ele vai executar. Então ele idealiza na cabeça dele, por exemplo, como eu vou começar, o que eu preciso entregar, como vai ser esse caminho, esse passo a passo. Então, como a gente trabalha com passo a passo, uma regra que tem que ser feita, porque a gente acredita que se seguir uma regra vai ficar bem feito. Então a gente mira normalmente nessa regra, nesse passo a passo para chegar no final do trabalho. E aí a gente fica angustiado porque quando você começa a fazer, você acha que não tá bom, você acha que não tá perfeito, que não vai chegar no resultado que você quer. Vai gerando essa angústia, esse sofrimento e até que finalize isso é muito angustiante. Outra coisa é você não saber como você vai fazer. Quando você não tem claro, né, o perfeccionista não tem claro o que ele precisa fazer, ele sofre de pensar no que pode chegar no final. Então, para ele começar, ele precisa sim ter um passo a passo, ele precisa saber o que ele vai fazer e ele precisa saber qual é o resultado. Se ele não souber o que ele precisa fazer, como ele vai fazer e como vai ficar, ele não faz. Aí ele volta para a procrastinação, né? Ele nem começa a fazer. Mas antes de fazer, ele fica muito angustiado, né? Ele sofre muito até finalizar tudo que foi proposto por ele. Ou ele não vai fazer, ou quando ele se propõe fazer, a angústia, esse sofrimento, gera a doenças. Porque a angústia é o quê? É um passo para a ansiedade, né? A angústia é muito parecido com a ansiedade. Então ele fica ansioso para fazer, né? Então esse sofrimento não é bom, causa algumas doenças, né? E quando a pessoa vive muito, se cobra muito, se exige muito, ela vive sempre no negativo, porque como ele foca muito no negativo, e o negativo para saúde não é bom. Então assim, sempre pensar que pode dar errado, não vai dar certo, não vai ficar do jeito que eu quero, não vai sair do jeito que eu quero, as pessoas não vão gostar, as pessoas podem criticar, podem julgar, e aí não saber lidar com esse tipo de sentimento, porque na verdade essa angústia lá no final é porque tem que ficar bem feito. Você vai entender que as pessoas não vão validar aquilo que você fez, as pessoas não vão gostar do que você fez e você não vai ser reconhecida. E mesmo que uma coisa que alimentar o seu ego tem que estar bem feito, porque só estando bem feito, você acredita que entregando algo com muita qualidade, muito perfeito, as pessoas vão reconhecer você. Então você tem muito medo de começar, tem muita angústia, esse sofrimento não é bom. O primeiro passo para um perfeccionista livrar dessa angústia, dessa cobrança que ele tem com ele mesmo, é entender que o nível de perfeição que ele exige, que o que ele impõe, né, um padrão de perfeição que ele coloca para ele mesmo e para os outros, não existe. Eu entendi que, na verdade, a perfeição não existe. Porque mesmo você, que é uma pessoa perfeccionista, faz um trabalho acreditando que está bem feito,
Quando você entrega aquele trabalho, você ainda fica com aquele sentimento: será que ficou bem feito mesmo? Será que a pessoa vai gostar? Será que não poderia ter ficado melhor? Eu acredito que poderia ter feito isso. Deveria ter ficado de outra forma. Então você mesmo não valida o trabalho que você fez. Então, entenda que não existe perfeição. Existe uma idealização, né? Mais assim que uma obsessão que você acredita que tem que estar, senão não tá bom. Então, assim, essa perfeição, ela é muito ligada com o fazer bem feito, com um padrão de qualidade, tudo organizado, tudo tem que ser do seu jeito. A partir do momento que você acreditar que não existe a perfeição, que você deu o seu melhor, que você fez o que você poderia fazer e entregou, se livre desse sentimento de culpa, tá? Isso vai te libertar, porque você vai ser mais produtiva, você não vai ter esse medo que você gera na sua cabeça, você vai se livrar do medo do julgamento, que as pessoas vão criticar, porque às vezes você está fazendo algo tão bom, você está entregando algo tão bom para as pessoas, o seu conteúdo ajuda as pessoas, você está fazendo algo de coração, você está se entregando, você está se doando e mesmo assim você ainda continua te criticando, acreditando que você não é capaz. Então, quando você tirar esse sentimento que você é capaz, lembra que eu disse? O perfeccionista é uma pessoa que ela é muito capaz, ela faz tudo muito bem feito, só que o nível de cobrança, quando ele é muito exagerado, começa a atrapalhar. Então, com isso, você vive uma vida sofrendo, com medo, você não arrisca, você continua sempre fazendo as coisas no mesmo padrão, do mesmo jeito. Então isso é muito ruim para você, para as pessoas que convivem com você, porque você não sabe elogiar, você sempre critica as pessoas, você não valida o teu próprio trabalho, nem o trabalho das pessoas. E entenda, nós somos seres colaborativos, nós somos pessoas que precisamos de outras pessoas. Então, com isso, você vai ter relacionamento mais saudáveis e principalmente você vai ser uma pessoa mais produtiva e uma pessoa muito mais saudável. Existem alguns níveis de consciência. Existe aquela pessoa que não sabe que ela é perfeccionista e existe aquela pessoa que sabe que é perfeccionista. Essa pessoa que não sabe, ela sofre por agir dessa forma, ela tem muitos conflitos no relacionamento e consigo mesma, mas ela não sabe o porquê isso está acontecendo. A outra pessoa que sabe que é perfeccionista, muitas vezes ela tenta mudar, ela tenta ser menos exigente, aceitar alguma coisa que é feita para não ter conflito, mas ela não dá conta, porque é algo que é dela, é de dentro dela, quando ela vê, ela já está fazendo. Mas ela já tentou várias vezes e tenta mudar, porque ela já tem consciência que é perfeccionista, que gosta de tudo organizado, que gosta de tudo bem feito, e ela cobra das pessoas, cobra do seu parceiro, dos seus filhos, das pessoas que convivem com ela. Ela sabe que esse perfeccionismo faz mal para ela, faz mal para os seus relacionamentos, mas ela não consegue mudar. Então eu quero falar para você o seguinte: lembra que eu falei que eu também era uma pessoa assim? Que isso me fazia muito sofrer? Eu percebi algumas vezes que várias atitudes que eu tinha geravam muito conflito e muita dor, tanto para mim com as pessoas que eu convivo, por exemplo, meu marido, os meus filhos. O meu nível de exigência era muito grande. Eu sabia que eu estava cobrando demais das pessoas, que eu não aceitava o erro, que eu não aceitava as coisas mal feitas, né? Porque para mim era ou faz ou não faz. Então a ajuda para mim era ou você faz bem feito ou não precisa fazer nada. E aí, com isso, eu me cobrava demais, nada estava bom, eu criticava o tempo todo, então isso era muito conflituoso.
e eu tentava mudar, eu fazia de conta que eu não ia enxergar, que eu não ia me preocupar, que eu não ia me importar. Quando eu percebia, eu já estava no piloto automático de novo, fazendo tudo novamente, cobrando, criticando, brigando. Vou dar um exemplo. Quando os meus filhos, por exemplo, um dos meus filhos deixavam uma água cair, um copo cair, quebrar alguma coisa, gente, eu ficava muito nervosa, eu ficava muito irritada. Então eu achava que aquilo ali não deveria acontecer. Quando ele ia fazer alguma coisa que não estava certo, primeiro, que eu não tinha paciência para ensinar, explicar, e eu ia lá e fazia. E quando ele tentava fazer, eu não deixava, porque eu via que não ia ficar bem feito. Então a minha obsessão por fazer tão bem feito, eu não deixava, eu não delegava, né, algumas coisas em casa. Quando eu contratava um funcionário, por exemplo, para fazer alguma coisa para mim, quando eu via, eu estava me pegando fazendo junto com ela, ou fazendo por ela. Então isso era muito ruim. O que eu fiz na minha vida que fez muita diferença foi quando eu entendi que eu precisava melhorar esse comportamento. Isso estava me machucando demais. Eu busquei o desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu entendi que eu era uma pessoa perfeccionista, porque eu tenho um perfil comportamental, que ele é o perfil comportamental analista, conforme, que ele é uma pessoa totalmente perfeccionista. Eu entendi que eu tenho uma personalidade que também é o tipo 1, que é uma pessoa perfeccionista. E outra coisa, a minha criação foi assim. Eu vim de uma família onde tudo tinha que estar muito bem feito, muito organizado, tudo limpo, tudo no seu lugar, tudo arrumadinho, nada podia estar fora do lugar nem torto. E eu cresci também com isso. Então tudo isso me levou a ser uma adulta perfeccionista, exigente, crítica, não saber elogiar. E isso eu trouxe comigo um sofrimento de anos e anos e anos. Até que um dia eu despertei, porque estava me fazendo mal e eu busquei ajuda. E o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal foi transformador na minha vida. Quando eu me conheci, entendi que eu agia daquela forma e como eu podia trabalhar esses pontos fracos, esses pontos que realmente me atrapalhava e atrapalhava os meus relacionamentos, para mim foi um divisor de águas, foi muito importante. Então eu quero dizer para você que se você, por acaso, está sofrendo com todo esse perfeccionismo que você tem sim uma solução para acabar com esse sofrimento, com essa angústia que você tem, com esse complexo de inferioridade. É você se desenvolver. Primeiro é você se reconhecer, entender quais são os pontos que você pode trabalhar e deve trabalhar, que vai te ajudar muito. Com o desenvolvimento pessoal, você vai começar e terminar os seus projetos sem medo de errar. Você vai eliminar o medo das críticas e do julgamento. Você vai se tornar uma mulher mais produtiva, porque você vai parar de fazer e refazer a mesma coisa várias vezes.